Boa noite. Estão animados? Amém? Nesse momento, nós teremos uma socialização bíblica. Eu gostaria de apresentar a vocês aqui duas personagens da Bíblia, que viveram em épocas diferentes, mas elas estarão compartilhando a sua experiência como mãe, em colocar a família no altar. Ela não consertar pontos, muitos acertaram, outros também hoje erraram. Então, com vocês, se você apresentou deixar conversas como essa, eu gostaria de que conversas como essas nós teremos nas mansões celestiais. Amém? Quando estivermos embaixo da árvore da vida, nós com certeza vamos querer saber experiências de personagens bíblicos. Então, hoje nós temos a oportunidade de vislumbrar uma parte dessa possível diálogo que haverá entre essas duas personagens, a Rebeca e a Ana. Eu não acredito! É você mesmo, Ana? Sou eu mesmo. Meu Deus! Você ouviu falar sobre mim? Eu ouvi falar sobre você, Ana. Aquele clamor que você fez lá no templo. E Eli achou que você estava bêbada. Meu Deus, gente, é Ana! Oh, Ana! Ana, me conta toda a tua história. Como foi que tudo aconteceu? Como foi que você nasceu? Me fala para mim, Ana. Minha vida, Rebeca, não foi fácil. Eu me casei com a Elcana. Depois de um tempo, me casou com outra mulher chamada Penina. E ela vivia zombando de mim, porque ela teve filhos e eu não conseguia ter filhos. Eu era estéril. E aí, eu vivia amargurada, chorava, eu não tinha felicidade. Um dia que meu esposo Elcana, ele subiu, né, porque todo mundo subia para oferecer sacrifícios, e eu fui com ele, decidi derramar minha amargura diante de Deus e clamar de todo o coração, pedindo a Deus para que Ele me desse um filho, porque isso seria uma felicidade tremenda para mim. E aí, eu estava clamando com tanta intensidade, mas ninguém ouviu minha voz. E o profeta, ele pensou que eu estava bêbada. Mas quando eu contei a ele qual era o motivo da minha aflição, ele proferiu a bênção. E eu acreditei. Então eu fui para casa pensando nisso. E aí, depois de um tempo, Deus me abençoou. É mesmo, Ana? É verdade. Eu tive um filho que na verdade se tornou profeta, Samuel. É verdade? Eu tinha prometido a Deus que se ele me desse um filho, eu entregaria ele para o seu serviço, no seu tempo. Meu Deus! E eu tive coragem de entregar, porque foi um voto que eu fiz com Deus. E eu levo a sério os votos que eu faço com Deus. Amém, Jesus, amém. E eu fui tão abençoada, Rebeca, que eu tive mais 5 filhas. Não acredito! Verdade, eu fui muito Você que abençoada. é sério? Fui muito abençoada por Deus. Gente, diga amém! Deus é esse! Deus é tremendo. Ai, Deus de poder! Vale a pena a gente confiar nesse Deus e se entregar. Agora me diga uma coisa, e você? Conte um pouco da sua história. Na minha história foi assim como a sua, né? Eu, infelizmente, não tive sabedoria para criar os meus filhos. Eu fui aquele tipo de mãe que me dedicava mais ao filho do que ao outro, sabe? E isso me causou muito sofrimento dentro do meu lar. Por quê? Porque eu tinha assim, um apreço muito por Jacó. Mas Esaú já era assim, um pouco levado. E na verdade, era muito apegado a Esaú, era Isaac, e eu Jacó. Só, meu filho, só que Deus tinha promessa. Deus tinha prometido que Jacó, ele seria um bênção. Tinha promessa de Deus para manejar isso. Só que eu adiantei os planos de Deus e terminou dando tudo errado. É verdade. O que você fez? Ana, o que eu fiz é que nenhuma mãe
deve fazer. Eu induzi meu filho a mentira. Eu fiz um projeto que foi assim, terrível. Né? Eu projetei e ensinei ao meu filho tudo o que ele ia fazer para poder ter uma primogenitura do seu irmão Saul. E terminou que eu planejei junto com Jacó. Jacó nem queria. Ele nem queria fazer parte desse projeto. Mas eu estava tão angustiado, sabendo que Isaac já estava na velhice, estava cego, e chamou a Isaú para passar a primogenitura de Isaú, e eu me adiantei. Terminei adiantando. Você não teve medo? Eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer aquilo, porque eu já estava vendo ali o momento da morte de Isaac. E eu fiquei imaginando, meu Deus, Isaac vai morrer, vai terminar, já Isaú fica com a primogenitura, isso não é certo. Mas Deus já tinha me prometido e eu adiantei. Eu terminei tomando atenção de Deus, um plano de Deus para a vida do meu filho. E aí eu ensinei meu filho como ele devia fazer para enganar ao seu pai. Pedi para que ele matasse o cordeirinho, pegasse o pelo do cordeiro, colocasse sobre o seu corpo. Por quê? Porque Isaú era todo peludo, para que ele pudesse conseguir enganar o pai. Mas Isaac não percebeu nada, o cheiro, nada disso. Ana, até que Isaac percebeu. Mas o que eu passei para Jacó foi tão perfeito que terminou Isaac acreditando que ali realmente era Isaú. Só que aconteceu algo assim tão terrível. O que aconteceu? Terminou que Isaac, ele passou a primogenitura de Jacó, passou para Jacó, pensando que era Isaú, porque ele tinha mandado Isaú ir procurar. Na verdade, ele era caçador. Isaú era caçador. E o pai pediu para ele fazer essa caça e fazer um guisado para ele. E ali, no momento que Isaú foi fazer essa caça para fazer um guisado para o pai, eu preparei aquele guisado bem gostoso e mandei que Jacó fosse até o pai para tentar enganar e infelizmente aconteceu. Quando Isaú chegou da caça, que foi pedir a bênção do pai, e o pai se sentiu enganado, porque o pai pensou que tinha passado essa primogenitura para Isaú, mas na verdade não tinha sido Isaú, tinha sido Jacó. Minha linda, foi assim um plano maligno que eu fiz, que nenhuma família deve fazer. É incentivar seus filhos a mentira. Né? E ali Isaú, quando chegou da caça, que ficou sabendo que Jacó tinha tomado a sua primogenitura, minha querida, minha casa, a minha família virou um pedacinho do inferno na terra. Porque Isaú queria matar Jacó. E ligeiramente eu pedi para que Jacó se preparasse, se organizasse e que ele fugisse para a casa do meu irmão Labão. E lá ele ficou um período, ficou um bom tempo. E Deus foi tão misericordioso que Deus abençoou a vida do meu filho Jacó e também abençoou a vida de Isaú. Deus é tão lindo, tão misericordioso, tão amoroso, que fez com que Isaú perdoasse a Jacó. E os dois terminaram nos seus últimos dias de vida em paz, porque foram as promessas de Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Só que nós, às vezes nós tomamos esses projetos das mãos de Deus, e termina com tudo errado. Eu fico feliz que os vezes a história terminou assim, né? Mas, Rebeca, me diga uma coisa. Qual o conselho que você deixaria para as gerações posteriores? Que conselho você daria? O conselho que eu daria para as gerações posteriores, e o conselho que eu dou para essa igreja nessa noite, é: igreja, trate os seus filhos por igualdade. Quem tem 2 filhos aqui, levante a mão. 3 ou 2 ou... Pronto. Tem uns que tem 3, tem uns que tem 2, tem uns que tem 1. Quem tem só 1, tudo bem, né? Mas quem tem 2 filhos, procure tratar os filhos da mesma forma que trata um, trate o outro.
Quem tem 3, Atos 3, com igualdade. Porque isso pode causar traumas de infância e pode causar muita dor e muito sofrimento dentro do lar. Para você ver, né? Por causa do pecado de Rebeca, terminou Rebeca morrendo sem ver Jacó. É brincadeira um negócio desse? Né? Tudo, as consequências do pecado é inevitável. Eles virão. Então, que possamos ter cuidado, ter sabedoria para criar os nossos filhos. Amém? Amém. E você? Qual conselho você daria para as gerações posteriores e para a nossa igreja nessa noite? O conselho que eu dou é que vocês cumprem seus votos perante o Senhor. Se vocês fizeram um voto, por favor, cumpram. Porque é algo muito sério. E também coloque a família de vocês no altar. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus